semana, 7 pessoas mortas devido a esse temporal. E olha que de hoje para amanhã deve cair muita água novamente, não somente em Petrópolis, mas em Angra dos Reis também. Tenente Coronel Gil Kempers está ao vivo conosco, não está, Ana? Exatamente, Tenente Coronel da Defesa Civil de Petrópolis. Obrigada pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Comandante, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estava ouvindo aí os comentários relativos à pedra ali da 24 de maio. Essa pedra a gente instalou uma série de sensores de movimento, né? E ontem, por volta de 9h30, os sensores, eles detectaram um movimento, mas era do escorregamento próximo a ele. Mesmo assim, foi proposta a evacuação daquela localidade, né? Então, as pessoas foram evacuadas, algumas casas chegaram a ser atingidas, mas sem vítimas. Então, esse é um trabalho fundamental que a Defesa Civil é importante nesse momento, essa prevenção. O volume de chuvas na cidade foi um volume muito elevado, né? São 547 milímetros de chuva em 24 horas, é um valor muito elevado. São mais de 207 ocorrências, sendo que pelo menos 140 delas são deslizamentos, né? Infelizmente, a gente já constata aí alguns óbitos. Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se concentram na Washington Luiz, no centro, perto de uma localidade chamada Gol de Placa, onde já foram retirados dali 2 corpos, mas as equipes ainda continuam nas buscas. Para as próximas horas, a gente ainda tem a previsão de chuva fraca a moderada em alguns pontos que podem se intensificar, e a gente pede à população, principalmente das áreas de risco, que se verificarem algum indicativo de escorregamento, como, por exemplo, uma porta que passou a não abrir direito, né? Então, assim, você chegar no seu quintal e verificar, de repente, um poste que está tombado, um muro que deu uma barriga, enfim, qualquer indicativo de que o solo está trabalhando, que as pessoas procurem imediatamente os 18 abrigos da prefeitura que estão abertos, e que essa pessoa se desloque para um ponto seguro. As sirenes continuam acionadas, elas foram acionadas ontem às 2h20 da tarde, e todos os pontos de apoio foram abertos, e o sistema de defesa civil vem funcionando, as equipes estão na rua. Eu estou hoje com 15 equipes na rua, equipes de engenheiros vistoriando essas localidades, as equipes de primeiro atendimento, fazendo ainda resgates e algumas ações que possam necessitar da intervenção tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros. Comandante, essa pedra que o senhor citou agora para a gente, que há um sensor já instalado nela para tentar identificar qualquer possível movimento, há uma ideia de retirá-la futuramente, a médio e longo prazo, retirá-la daquele local? Porque, pelo que a gente está percebendo, ela está arriscando ali a vida de muita gente, as pessoas que moram logo abaixo, né? A localidade ali embaixo, onde essa pedra tecnicamente oferece risco, essas casas já foram evacuadas. Mesmo assim, a gente instalou o sensor e também fizemos o monitoramento ontem, enquanto esse sensor acusou o movimento, e aí 2 equipes nossas foram ao local em conjunto com os NUDECs da localidade, que são os núcleos de defesa civil, para verificar se existia algum morador ainda em alguma das casas, e infelizmente não tinha ninguém, e tanto é que houve um escorregamento próximo a essa pedra, mas sem vítima. A Secretaria de Obras do município, a Secretaria do Estado também estão fazendo um estudo para ver qual é a melhor viabilidade técnica para ser feita ou uma obra de contenção, ou então o desmonte da pedra. Isso é uma condição técnica, né? A engenharia, ela dispõe de várias possibilidades para esse tipo de situação. Então está se vendo qual é a melhor situação, principalmente pela estabilidade do solo ali, qual é a melhor situação para ser avaliada. Mas eu acredito que os projetos que serão contemplados naquela localidade buscam justamente isso, salvaguardar a vida. Coronel, em relação a essa possibilidade de mais chuva, né, como o senhor falou que vai continuar pelos próximos dias, vocês estão tirando pessoas de outras áreas que podem ser consideradas de risco para evitar, né, preventivamente, para evitar que essas pessoas sejam atingidas por deslizamentos, por exemplo? Então, num primeiro momento, nas chuvas do dia 15, foram analisadas as áreas de risco remanescentes na cidade. Os polígonos de área de risco já foram amplamente divulgados aqui na região, e as localidades onde tem a maior suscetibilidade de escorregamento, as pessoas foram evacuadas. É uma preocupação nossa, porque algumas pessoas podem voltar, né, sem a autorização da Defesa Civil, nem do Corpo de Bombeiros. Então, a preocupação nossa é que essas localidades estejam ainda vazias. Por isso que os abrigos foram abertos, né? Então, a gente já tinha uma grande parte das pessoas que estavam nos abrigos das chuvas referentes ao dia 15, já tinha conseguido o aluguel social e já estava indo para um novo lar, para uma nova residência, e a cidade, mais uma vez, foi afetada por um volume de chuva
muito acima do esperado, né? Os meteorologistas estavam falando em torno de 150 milímetros e a gente está falando de 550 milímetros, ou seja, 400 milímetros de chuva a mais. E aí a gente sabe na geologia que nenhum solo é capaz de escoar esse volume de chuva. A gente está falando de praticamente o volume de chuvas de um mês. A gente está falando basicamente em algumas horas, né? Porque esse volume de chuva, a gente fala em 24 horas, mas a gente sabe que esse volume de chuva ele se concentrou numa porção menor de tempo, porque a chuva iniciou por volta de 2 horas da tarde de ontem. Então a gente sabe que a gente não tem essas 24 ainda, e a concentração de chuva foi realmente muito grande no período da tarde, onde a gente teve ali os maiores índices pluviométricos, como por exemplo na Doutor Pousé. O volume de chuva atingiu 121 milímetros de chuva em 1 hora, né? Ou seja, a gente sabe que parte dessa chuva infiltra no solo e parte dessa chuva ela escorre pelo solo. Então, se a gente fizer uma proporção técnica, em torno de 40% dessa chuva infiltra no solo. Então, a gente está falando aí de próximo de 40 a 50 milímetros de chuva infiltradas no solo em menos de 1 hora. Então, é um volume de chuva muito grande. Assustador. Oi, alô? É assustador, né, Coronel? Assim, eu estava até conversando com o Joel aqui fora do ar, que eu não me lembro de ter visto um volume de chuva tão grande como esse em 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, a região amazônica é uma das regiões mais chuvosas do planeta. E por lá caem 2.300 milímetros por ano. 2.300 milímetros por ano, comandante. Se a gente pegar esse recorte agora de chuva do dia 15 para cá, a gente está perfazendo mais de 1.000 milímetros aí em menos de 20 dias, numa localidade em que ela é montanhosa. Então, assim, lembre-se que Petrópolis é uma cidade que ela é como se fosse um vale, né? Então, a gente tem grande parte das moradias nas encostas e a parte no meio onde passam os rios que normalmente alagam. Então, a porção de risco no município é uma porção muito elevada e é uma preocupação muito grande da Defesa Civil justamente para que ocorrências não pudessem se repetir. Então, o fechamento da Coronel Veiga foi executado com viaturas para evitar o deslocamento das pessoas nessa área. Então, uma série de medidas que aconteceram também da outra vez, mas que, infelizmente, nós tivemos vítimas, como, por exemplo, foi o caso do ônibus. Dessa vez, o fechamento da Coronel Veiga acontece entre as duas pontes e a Ponte Fones, e a gente deslocou os ônibus para uma outra localidade, fazendo uma outra rota para que não passassem por ali. Ok, comandante, só para finalizar, para não tomar muito tempo do senhor, há algum alerta emitido por vocês para os próximos dias? Que vocês emitem alertas precisos, né, corriqueiramente. Isso, exatamente. O alerta da Defesa Civil. Pois não, comandante? A previsão de chuva mais intensa se dá até o final da tarde de agora, e a tendência para a noite e madrugada é uma chuva mais fraca. Mas é importante ressaltar que com esse volume de chuva já não faz mais necessário chover, né? O solo já está saturado, então a gente já percebe, principalmente nas localidades onde eu tive ocorrência, que o solo ele já está com uma densidade, uma viscosidade já plástica, né? Então a gente está falando quase de uma argila. Então até essa água toda escoar, ou seja, ela infiltrar totalmente no solo, a gente ainda leva um tempo a isso, e aí cada solo tem a sua velocidade de percolação, ou seja, o tempo que ela leva para absorver é diferente. Então essa é uma preocupação nossa, que mesmo sem chuva nas próximas 24 horas, ainda existe a possibilidade de escorregamentos aqui na região. Ok, comandante, muito obrigado pela entrevista, viu? Falamos com o Tenente-Coronel Gil Kempers, secretário de Defesa Civil de Petrópolis. Obrigado ao senhor, boa sorte aí, viu, comandante? Obrigada. Muito obrigado a todos.